Vamos tratar agora de contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está neste momento reunido com líderes partidários na Câmara para discutir e ver qual é o possível consenso acerca de um texto que ainda precisa ser votado. Nós vamos então ao vivo para lá, para a Câmara, com nossa repórter Tainá Farfan. Contigo, Tainá, boa noite. Oi, William. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. A informação que eu tenho é que essa reunião acabou de acabar. Começou com quase 1 hora de atraso, mas durou cerca de 2 horas aqui na residência oficial do presidente da Câmara, onde eu estou nesse momento. E a informação que eu apurei com os líderes que participaram desse encontro, William, é que foi fechado um acordo para que eles possam votar a urgência na quarta-feira. Urgência que autoriza essa matéria a ser apreciada diretamente no plenário da Casa, sem passar pelas comissões. E o mérito deve ficar realmente só para a semana que vem. Um sinal de que eles ainda precisam de mais tempo para fechar os acordos em relação às alterações que foram feitas nesse texto. Então, agora há pouco, o relator, o deputado Cláudio Cajado, apresentou aos líderes partidários da Câmara dos Deputados os pontos desse relatório, as alterações que foram feitas. Também participaram desse encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, e também o presidente da Câmara dos Deputados, claro, Arthur Lira. Agora, William, eu vou voltar com você no estúdio, a gente vai acompanhar a movimentação por aqui. Qualquer novidade em relação a esse texto e as alterações que foram feitas, eu aciono vocês. Volto com você no estúdio. Ótimo, Tainá, eu estou afastando você da notícia. Estou vendo ali atrás todos os colegas reunidos. Vai lá, corre para lá, qualquer coisa você interrompe e a gente ouve você de novo, Tainá. Obrigado. Estou indo, correndo. Até já, então, se for. Vai lá. Obrigado, Tainá. Daniel, tá já há alguns dias que todos nós sabemos por onde pega, principalmente. A necessidade de se estabelecer algum tipo de sanção, punição, gatilho, sei lá que nome você prefere dar para isso? Para que a regra da contenção de gastos, seja ela qual for, seja crível e enforced. Estamos trazendo aqui um monte de anglicismos, perdoem. Daniel. William, acho que tem 2 pontos ali que causam reações diferentes. Uma é se haverá algum tipo de trava no gasto se houver uma sinalização de que os resultados primários estipulados pelo governo como meta não estão se cumprindo. O texto saiu do governo, foi para o Congresso sem essas travas. A tendência, o sentimento da Câmara e a sinalização dada pelo relator Cláudio Cajado é de que sim, haverá alguma trava para o gasto caso o resultado esteja decepcionando. Outra coisa é a responsabilização. Se não se atinge a meta ali de resultado primário, há algum tipo de responsabilização do gestor, o texto saiu da Fazenda e do governo sem essa responsabilização, né, tirando as sanções previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e há uma divisão no governo, no Congresso, se recoloca-se isso ou não. Muita gente a favor de recolocar, e algumas pessoas sinalizando o seguinte, que se você responsabiliza o gestor, a tendência é que ele estipule uma meta menos ambiciosa, já prevendo que não atinja o resultado. Então, por isso, seria um mecanismo ali de você desincentivar metas mais ousadas, mais ambiciosas. Acho que essa vai ser a última discussão ali na aprovação do texto, mas está com cara de que vai ser aprovado com relativa folga. Arthur Lira persegue o número de 308, no mínimo, que é quórum constitucional. Caio, a gente acompanha o noticiário, lê todos os colegas, lê tudo que todo mundo diz. Aparentemente, queria ver se bate com o que você tem acompanhado também. O Lula teria conseguido 2 coisas fora. O Bolsa Família e essas regras todas de reajuste que permitem aumento real do salário mínimo. Isso é um impacto enorme, sobretudo na Previdência, mas enfim, isso é uma outra questão. Qual a resistência, então? William, o que eu acho mais formidável nesse debate do arcabouço, politicamente falando, é como a direita e a esquerda estão se portando em relação ao texto principal do governo, né? A esquerda querendo flexibilizar, basicamente, né? E a direita querendo endurecer. Tem uma terceira resistência aí. Bom, pelo menos até aí corresponde aos respectivos, digamos, critérios ideológicos. Sim, às vezes é tão difícil saber o que é direita e esquerda no Brasil, nesse caso parece que dá para saber. Sim, perfeitamente. E é muito interessante como cada um se comporta com o agravante ou com o agravante não, com o fator adicional, que dá um tempero adicional de a esquerda ser governo e ela querer mexer. E tem um terceiro feito que o Lula conseguiu, pelo menos até agora, fazer,
de direcionar o partido, né, as bancadas, embora não seja uma bancada majoritária, nem se somar toda a frente de esquerda, impedir que eles façam emendas, né? Isso teve uma reunião hoje com o Haddad, com a bancada, também parece que conseguiu amarrar isso. Mas o mais formidável, na minha avaliação, é como esse jogo de forças ficou muito claro ali em relação ao arcabouço, né? Como que o PT liderando um processo para flexibilizar mais, para não ter esses gatilhos, não ter punição, e a direita, né? O relator é um sujeito de direita, né? O Cláudio Cajado foi presidente do PP, já muito próximo ao Ciro Nogueira, né? Que foi ministro do Bolsonaro, incluindo melhorias ali, né? Aperfeiçoando, né? Que daí deixa claro também como que o Congresso Nacional, quando quer, né, ele se dispõe, sim, a melhorar propostas e sugestões, principalmente nessas áreas econômicas, a meu ver, é o meu sentimento. Eu não sei se eu te respondi, William. Eu acho que mas sim. eu só coloquei umas impressões gerais minhas. O debate é rico, esse debate sobre o arcabouço. Bom, ele sugere, que não é nada negativo, ao contrário, é positivo, ele sugere que o debate se dá em torno, pelo menos, de uma linha de entendimento doutrinário de como a economia funciona. Nós temos partidos de esquerda que defendem uma postura já clássica, né, de partidos de esquerda, muitos social-democratas europeus também, eu estou aqui com o benefício da dúvida, tá? Assumindo que eles estejam presos a algum tipo de compreensão como se dá o processo da economia. E o melhor, o melhor. Só concluir rapidinho, que é o seguinte: gastos não são gastos, gastos movem a economia e cabe ao, digamos, ao Estado, ao governo, no caso da ocasião, tratar de dar essa força. Ao contrário, uma outra doutrina econômica dirá, não adianta vocês brigarem com a lei da gravidade. O máximo que vocês vão conseguir é gerar mais inflação, portanto, mais punição justamente a quem vocês acham que estão ajudando inicialmente. Se a gente tiver um debate nesses termos, parece, digamos, entre aspas, positivo. Até agora, sim. E o melhor, a maioria vence. A maioria do Congresso é de direita e o texto final terá toda uma feição à direita nesse relatório final. Eu queria só trazer uma informação bem relevante que a Natália, nossa editora-chefe, está me enviando. O líder do PT, o José Guimarães, ele está falando agora. E ele dá uma informação de que o salário mínimo, a regra do salário mínimo, vai ficar de fora. Como Bolsa Família. Mesmo que o governo não cumpra as metas, a política do mínimo está fora, diz o José Guimarães. E aí ele diz que está muito seguro, que vai aprovar a matéria, que ajustou as posições, o relator também, etc. Estou chamando atenção para isso porque a regra do salário mínimo era uma dúvida muito grande em relação ao arcabouço. Porque o arcabouço prevê o crescimento das despesas em 75% do valor das receitas. Já a regra do salário mínimo é em relação ao PIB. Então, isso poderia realmente causar um descompasso. A inflação mais PIB, ela vai além do que o arcabouço dita. Só que o presidente Lula não abria mão disso. Então, é mais um ponto aí que vai ficar de exceção. Pelo jeito, isso realmente ficou de fora. Agora, o Caio chamava atenção para esse jogo de forças, William, e o que mais me espanta, assim, não é surpresa, na verdade, mas para mim, um exemplo muito claro de o quão disfuncional, às vezes, é o PT em relação ao governo. É o principal projeto do governo, é importantíssimo para você garantir um pouco de previsibilidade para a economia, para você conseguir queda de juros, enfim, uma série de demandas aí do partido, e o partido do governo é a oposição que precisa ser contida. Mas é que na visão dele, eles melhoram com as sugestões. Na visão deles, eu não estou falando eu, Caio, que o que eles sugerem melhora. Eu estou falando que na visão deles, esse projeto do governo cabem melhorias que na visão deles é justamente flexibilizar, sem comprar se isso é certo ou é errado. E logo, eles como partido hegemônico dentro dessa coalizão e do partido do presidente, eles se preocupam, vamos dizer assim, sem fazer também juízo de valor, em melhorar isso na condição de partido do presidente da República. Eu não sei qual é a surpresa nisso, não sei qual é a surpresa, porque a hora... Só um minutinho, porque o Caio contestou uma coisa que eu falei, eu só queria complementar. Essa discussão já foi feita internamente, com o PT. A Gleisi participou, certo ou errado, ela estava ali, nas discussões do arcabouço fiscal.
o ministro Rui Costa representou esses interesses do PT. Foram feitas diversas concessões em relação a essas demandas do PT. Essa discussão já foi feita internamente. Não, mas o projeto ainda vai tramitar no Congresso. Caio, só um minutinho. E faz parte do que se chama dessa frente ampla que o Congresso possa colocar pontos e possa estabelecer mais regras, mais pontos. O que espanta é que o partido do governo não apoia o projeto do governo. Mas não espanta, Raquel, isso é muito natural. Daniel, reinicia que não deu para a gente entender o começo da sua frase. Por favor, repita. Não, eu só acho que não espanta porque os parlamentares defendem os interesses de suas bases eleitorais. Os deputados do PT, os deputados do PSOL, do PCdoB, têm como clientes nos votos pessoas que estão mais, eleitores que estão mais vinculados a demandas específicas que são de flexibilização do arcabouço, para um reajuste de salários de servidores, para uma flexibilização de investimentos em universidades federais, que é uma das excepcionalidades colocadas. O Palácio do Planalto tinha absoluta convicção já na formatação da proposta de arcabouço que viria tiro da bancada do PT e do PSOL, sem que isso significasse em absoluto algum movimento de votar contra o arcabouço. Esses movimentos já estavam identificados desde o início e, para mim, não surpreendem. Desculpa, gente, eu discordo de vocês. Eu não acho que surpreende, mas eu não acho que tem coerência. Coerência não pelo histórico do PT, mas coerência lógica. O partido do governo não apoiar o principal projeto do governo, ou pelo menos uma parte do partido do governo. Coerência de atendimento da base, Raquel. Coerência de atendimento da base eleitoral do deputado. Tira do Brasil, leva para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, Daniel, ou outros governos. Você tem um principal projeto do governo Fernando Henrique, o PSDB é a principal oposição que vai colocar em mesa. Mas não vai ser oposição. Enquanto o PT é quem apoia. Mas não vai ser oposição. O PT vai votar a favor. Mas não será oposição. 69 deputados do PT vão votar com o arcabouço. Eles estão fazendo sugestões. Não necessariamente a cabeça do Haddad e do Galípolo que formularam, é a cabeça de uma parte do partido. E o partido tem direito a fazer as sugestões que bem ele entender e no processo legislativo ganhar ou perder. Há um ponto bem tradicional nisso, Raquel, que é o seguinte. Internamente, eu acho que é preciso coerência. Não foi feito internamente. Se você pega a história recente das grandes... Não, foi feito. Essa discussão foi feita longamente entre o ministro Fernando Haddad e o ministro Rui Costa. Entre o ministro e o ministro, mas sem a bancada. Com a participação da Gleice. Sem a bancada. Peraí. É razoavelmente comum em democracias parlamentares, nos últimos 40, 50 anos, você tem um governo que, de uma certa forma, precisa de apoios que vêm de fora do seu espectro tradicional, que é claramente o caso agora. Se o atual governo é capaz de respeitar ou não a promessa que ele fez de governar como frente ampla, me parece que não está fazendo. É uma outra questão. É tradicional um governo desse tipo ter conflitos severos com o que é chamada alas autênticas, ou se vocês quiserem dizer radicais, ou presas a plataformas históricas dessas respectivos grupos políticos. É exatamente o que está acontecendo agora com o PT. A dúvida, me parece, é outra. É quanto o Lula manda. Quando o Lula, como esse chefão sindical que era, acostumado a dar o tapa na mesa e dizer agora acabou, vai ser assim, que é uma característica própria do sindicalismo brasileiro, faz isso com o PT está dando provas de que, no mínimo, geme, escorrega, mas ainda anda com ele. Ou não, Caio, Daniel e Raquel? Aí que está a dúvida. A briga em si não é problema. O problema é saber se o Lula, com um tapão na mesa, fecha a briga. Está conseguindo fechar? Nessa questão, parece que sim. A informação Daniel, tá conseguindo? Que a gente tem é que não vai ter emendas do PT. Tirou da comissão parlamentar do 8 de janeiro, Lindbergh Faria, que era um dos grandes oponentes, um dos grandes críticos do marco fiscal. E sinalizando a quem votar contra também o arcabouço que vai perder acesso ali privilegiado às benesses. Então o Lula está contente com o que o Cajado acabou de anunciar. Estou lendo agora aqui. A Tainá está nos mandando pela Natália, nossa editora-chefe, que vai informando a gente. Cajado, relator da matéria. A questão do dizendo, contingenciamento. Sim, se não vai parar de poder disciplinar a verba. Mas quanto ao texto em si, ponto muito importante ele está dizendo que há consenso. Se há consenso é porque o Lula está contente? Sim, e aqui tem um integrante da equipe econômica que está na reunião dizendo que a reunião foi excelente, por exemplo.
E só trazer esse ponto do contingenciamento, porque isso não estava previsto no projeto do ministro Fernando Haddad, que o relator está dizendo que vai ter um contingenciamento, não vai ser bimestral, o relatório de despesas e receitas vai continuar existindo, mas se for percebido que a receita não está acompanhando a despesa, vai ter sim um contingenciamento. Era isso que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estava chamando de uma espécie Essa é a de manchete, volta do teto de gastos. Mas isso aqui é muito importante, porque não adianta Essa é a você manchete. perceber no final do ano que não vai atingir a meta, você tem que ir fechando a torneira antes. Daniel? Essa é a manchete, a volta de uma trava nos gastos para que, se você não conseguir, estivesse analisando que não alcança o resultado primário, você tenha ali um bloqueio de recursos ou a possibilidade de bloquear recursos. O que explica boa parte das ações de mercado hoje. O mercado está antecipando isso hoje, Raquel, que a gente teria algum tipo de trava. Você pode dar o nome que você quiser nela, mas é uma tampa. Caio. Sim, e é o que a maioria ali, pelo menos do Congresso, a cabeça do relator, a direita, a centro-direita, vinha defendendo. E isso que é interessante também, esse projeto do arcabouço, por ser um projeto sério, que partiu do governo, partiu da equipe econômica, envolve PT, envolve todas as forças políticas, envolve o Congresso Nacional, o produto final é uma síntese dos pensamentos todos, certo? E está caminhando para isso. A equipe econômica, Palácio do Planalto, não queria uma trava, mas o Congresso queria e o projeto final vai ter uma trava. E é isso. A maioria vence. Só chamar a atenção para um ponto que eu acho relevante, que o relator não inclui isso, ele não mexe nisso, e realmente cai por terra um princípio que era importantíssimo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma punição para o presidente caso ele não cumprisse a meta, que era o risco de impeachment. A penalização, Isso realmente, por tudo que está escrito aqui, que o relator está falando, a gente precisa ver o texto, vai deixar de existir. Você tinha argumentos contra e a favor. O argumento da equipe econômica era, não adiantava mais você ter esse tipo de mecanismo, porque com medo do risco do impeachment, os sucessivos governos, e Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, também fez isso, colocavam metas muito frouxas, para não correr nenhum perigo, nenhum trauma à la Dilma Rousseff. Por outro lado, especialistas em contas públicas dizem que você está fragilizando a lei, as regras, à medida que você tira os dentes dela.